Oi gente, tudo bem? Aqui é o Rafa. Eu acho que esse é um dos vídeos mais importantes, pelo menos por enquanto, nesse meu canalzinho que está começando agora. A gente está no meio da preparação para o Enem desse ano, mas eu acho que vale a pena eu meio que te dar uma guiada e te ajudar a se preparar para a prova. Bom, muita gente pergunta para mim lá no meu Instagram, inclusive se você não me segue, super sugestão de 1 milhão, na verdade 1 milhão não, tenho 300 e alguma coisa. Dicas, resumos, esquemas, mapas, super indico que você assista lá, dá a procurada lá para ver se tem alguma coisa que te interessa, com certeza vai ter. Mas lá a galera me pergunta muito sobre como priorizar e o que é mais importante para ajudar para o Enem. Bom, eu dei uma dica aqui, depois de fazer uma pesquisa bem legal e fazer ali um gráfico de recorrências e incidências, eu consegui escalar ali para vocês o que é mais interessante ou não vir para a prova. O ideal seria você se preparar para tudo e estudar, fazer um bom cursinho e preparar para tudo. Supondo que você tem que priorizar algumas coisas, eu vou refinar aqui. Sabe quando você dá aquela torcida para tirar alguma coisa? É o que a gente vai fazer aqui. Eu separei em Química Geral e Inorgânica, Orgânica, Físico-Química e Química Ambiental. Você vai reparar que tem alguns números que estão bem fora da ordem. Já vou te explicar. A ideia é que você entenda que tem que ter um pouco de paciência no progresso dos estudos e consistência. Não estudar mais um momento e pouco em outro momento. A ideia é você estudar sempre um pouquinho e ser planejado para que até a prova você tenha visto pelo menos o que está aqui no quadro. Bom, a ideia de Química Geral e Inorgânica, o que eu sugiro que você estude? Nessa ordem aqui, ó, estequiometria, ligações termoleculares, funções inorgânicas, separação de mistura. Cuidado, porque esse 1, 2, 3, 4 não é a ordem que eu estou sugerindo com que você estude, inclusive por coincidência bateu. Eu estou falando aqui, ó, 1, 2, 3, 4 em relação à prioridade. Por incrível que pareça, de Química Geral e Inorgânica, estequiometria é o assunto que mais cai. E legal que você pode estudar ele já agora. Estequiometria precisa de muito pouquinhas coisas de saber de química antes. Saber fazer cálculos químicos, relação de mol-massa, mol-volume, partículas. Depois, ligações intermoleculares, tem que saber um pouquinho de ligações químicas primeiro. Iônica, covalente, tudo bem? E aí você aqui nas interações intermoleculares vai estudar dipolo induzido, ligação de hidrogênio e íon dipolo. Essa matéria vai dar uma ajuda legal para você entender funções inorgânicas. Então aqui entra NOx, ácidos, bases, sais e óxidos. As principais características, inclusive os mais usuais aí, os mais comuns, os mais populares, são comuns na prova. E aí, por último, separação de mistura. Alguns cursinhos, ou dependendo de onde você está estudando, vê isso até no começo do ano. Que matéria de Química Geral e Inorgânica é um assunto top 4 de incidência. Então ele cai menos que os outros. É uma matéria que é muito descolada das outras. Você pode estudar outras coisas, separação de mistura. Eu sugiro que você deixe lá para o finalzinho do ano, porque são muitos nominhos, flotação, floculação, centrifugação. É possível que você esqueça se você vir muito cedo. E ainda assim, se você vir no começo do ano, eu sugiro que você revise perto da prova. Tudo bem? De Química Orgânica. Cuidado que essa aqui é uma das partes que vai dar mais trabalho. Praticamente a gente tem que saber um pouquinho de tudo de química orgânica. Sabe por quê? Olha só, o assunto que mais cai no Enem é reações orgânicas, que é o final da química orgânica, inclusive a parte mais difícil. Repara que o primeiro assunto é reações orgânicas, mas eu sugiro que você estude nessa ordem que está aqui. Primeiro, funções orgânicas. Hidrocarboneto, álcool, enol, fenol, cetona, aldeído, ácido carboxílico, éter, éster, elementos orgânicos. Sabe, essas funções ter bem claro, olhar para uma molécula e saber identificar os grupos funcionais. É mais importante até do que focar em nomenclatura. Se der, estuda também, mas não é a principal prioridade aqui, ok? Depois de funções orgânicas, você vai para a isomeria. Existem duas isomerias, a plana e a espacial. A espacial cai bem mais no Enem, tudo bem? É o terceiro assunto mais importante, mas eu sugiro que você veja nessa sequência. Porque quando você de fato chegar em reações orgânicas, você vai ter uma boa base. E como é um assunto que mais cai, é bom que a gente tenha uma boa base para poder acertar as questões desse assunto. Normalmente são questões que têm TRI mais alto. A média das pessoas manda mal na prova. Então, quando você acerta, você ganha muito ponto. Inclusive, se você quiser um videozinho que eu te explico um pouco sobre o TRI do Enem, coloca aqui nos comentários que eu preparo para você, ok? Explicando como é que o Enem elege questões, como é que é o patrão de dificuldade, como é que eles calculam a nossa nota, como é que eles sabem se você chutou ou não, como você sabe se vai ganhar muito ou pouco ponto, até estratégia de como fazer a prova e manipular ela a seu favor, posso te ajudar, ok? Diz aí se você quer. Depois a gente vai ver polímeros, que na ordem é o quarto assunto aqui na minha sequência, e eu também sugiro que você estude em último. Por quê? Porque uma das partes de reações uma das partes da matéria envolvendo polímeros é reações orgânicas, olha isso.
Então, polimerização por condensação e adição são tipos de reações. Então, eu sugiro que você não veja polímero antes de reações orgânicas, porque várias questões de polímeros são também relacionadas a reações orgânicas. Então, de novo, 1, 2, 3, 4 de recorrência na prova, de incidência, mas eu sugiro nessa ordem, ok? Próximo tópico, para físico-química, que é a parte de química que envolve cálculos. Olha a sequência, 1, 2, 3, 4, tá vendo que eu mexi na ordem? Mas eu sugiro que você veja nessa sequência porque tem uma explicação bem clara. Muitas questões de termoquímica, equilíbrio químico e até mesmo eletroquímica envolve você saber fazer cálculo com soluções. Então eu sugiro que a primeira coisa que você faça seja ver soluções. Você vai ter uma boa base. Soluções é cálculo de mol por litro, molaridade, ou concentração comum, concentração em percentagem e até mesmo parte por milhão. Tem que saber bem fazer essas relações de unidades de meio muito alta concentração, baixa concentração, questões de diluição também e até mesmo titulação que caiu recentemente na prova. Então é bom você saber bem as unidades de concentração principalmente e sugiro que você vá um pouco além e também veja operações com soluções. E isso vai te dar uma base boa para ver termoquímica mais tranquilo. É muito importante ver termoquímica, porque embora não seja aqui o top 1, é uma das questões mais certinho, mais carimbadas de cair. Principalmente envolvendo reações envolvendo combustíveis, porque a gente vai fazer uma relação direta com química ambiental, tudo bem? E aí depois de termoquímica, você vai para equilíbrio químico e iônico. Quando eu falo equilíbrio químico aqui é reações reversíveis, deslocamento de equilíbrio, se a reação tende a fazer mais reagente ou produto, e também equilíbrio iônico envolvendo ácidos, bases e pH, pOH, tudo bem? É bem importante também. Até porque a gente precisa saber como a temperatura influencia no equilíbrio. Então é bom você ver depois mesmo. E por último, a eletroquímica. Eletroquímica que envolve pilha, eletrólise. Mas não só. Antes de saber pilha e eletrólise, você tem que saber reações de oxirredução também. Se o NOx aumenta ou se diminui. E em função disso, você vai ver essa questão de pilha de eletrólise. Tudo bem? Então eu sugiro que você veja eletroquímica por último, até porque é figurinha carimbada nas provas, top 1 de recorrência. Também são questões que, em média, são médio para difícil. Então é importante saber. Sugiro que você tenha uma boa base de físico-química e também deixe não para cima da hora, mas deixe o mais para perto possível, porque você vai estar bem avançado, mas evoluído no seu cursinho e também está perto da prova, treina bastante e já não vai ficar muito tempo esperando, não dá tempo de esquecer. Tudo bem? Então, de novo, embora seja o assunto mais importante, deixe ele para o final. Mais um motivo de você se organizar e saber exatamente que você vai conseguir estudar tudo a tempo da prova. Tudo bem? E por último, química ambiental. Química ambiental se relaciona com todo o resto. Na verdade, eu até acho complicado chamar uma questão de química ambiental. Porque, por exemplo, quando a gente fala de petróleo, inevitavelmente eu estou falando de hidrocarbonetos. Tudo bem? Quando eu estou falando de poluição, eu estou falando de chuva ácida, que envolve óxidos, funções inorgânicas, dependendo do estado físico, interação intermolecular. Eu posso estar falando de poluição também de alta ou baixa concentração, termoquímica. Então, esse assunto é muito emaranhado aos outros. Ainda assim cai, ok? Petróleo, porque é uma das principais fontes de poluição, mas não é a única. E depois, por último, biocombustíveis. Principalmente a relação de combustíveis renováveis e não renováveis. Os alternativos e complementares, a fonte, como é a energia processada e as principais consequências. Principalmente se é uma queima limpa ou não é, se é uma fonte de energia renovável ou não renovável, tudo bem? E muito importante, saber relacionar bem essa matéria com outras. Ou seja, às vezes cai uma questão de petróleo e você até sabe petróleo, seu problema está sendo aqui, em funções orgânicas. Então você tem que saber diferenciar isso. Pode ser que a questão está falando de poluição, na verdade você não está lembrando bem de óxidos, que é uma matéria da química geral inorgânica envolvendo óxidos. Tudo bem? Então cuidado com isso. Aí, eu acho legal também, principalmente essa parte, você lê bastante, vê notícias recentes sobre problemas ambientais, soluções que países têm dado para problemas ambientais, propostas pelo menos, tudo bem? E ficar um pouco antenado porque nessa parte a gente fala muito de recortes de matéria de jornal e sites, ok? Então às vezes você pode ter a sorte de ler uma matéria que pode cair na prova. Tudo bem? E com isso, eu acho que você vai acertar pelo menos aí 80% dos assuntos que vão cair na prova. Pontualmente, um outro assunto vai ser diferente do que está aqui, mas isso aqui é a base. E eu espero que você consiga ter entendido tudo que eu falei. Organização, disciplina, consistência e segue na prioridade, que eu tenho certeza que você vai mandar bem.
pelo menos a gente não vai se surpreender com uma prova com assuntos que são completamente aleatórios. As questões podem ser fáceis ou difíceis, acontece, mas pelo menos o assunto não vai te deixar meio pego de surpresa. Ok? Diz aí o que você achou desse vídeo. Se você ficou até aqui, obrigado, porque esse vídeo é muito importante. Manda para mais alguém que você acha que pode ajudar. Eu vou sair para você tirar um print. Espero te ver no outro vídeo. Valeu? Tchau, tchau!